Ok, seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a incidência. Estamos falando sobre medidas de morbidade. Eu sou o professor Dr. Hugo Dias Hoffman Santos. Me acompanhe. Nós falamos então na aula anterior, na aula sobre prevalência, apresentamos essa ilustração apenas para mostrar para vocês que quando nós calculamos uma incidência, nós estamos apenas avaliando a parte visível do iceberg. Mas a maior parte desse iceberg ele é invisível, ele está submerso. São os pacientes que, se for uma doença infecciosa, apresentam infecção, mas não apresentam sintomas. Logo, isso aqui nos ajuda a lembrar que quando calculamos a incidência, calculamos apenas com o conhecimento que temos de uma parte de um todo maior. Logo, incidência, prevalência, mortalidade são estimativas da realidade. Isso é importante ficar claro para nós aqui, ok? Muito bem. Lembrando também que do total da população avaliada, apenas uma parte apresenta problemas de saúde. Dessa parte, uma parte pequena procura o médico. Dessa parte, uma parte menor ainda é diagnosticada e tratada. Então, quando fazemos estatísticas de indivíduos diagnosticados e tratados, temos que entender que eles não são o todo dos indivíduos doentes, porque nem todo mundo tem acesso ao serviço de saúde, nem todo mundo tem acesso a médico, nem todo mundo recebe um diagnóstico. Ok? Muito bem. Vamos entender a nossa incidência, então? Vamos lá. Incidência diferente de prevalência se trata de eventos novos, ou seja, são casos novos. Enquanto a prevalência avalia casos totais, minha incidência, eu apenas avalio casos novos. Ok, só essa é a diferença? Não. Para que eu identifique casos novos, ao invés de tirar uma foto da realidade ou para tentar estimar a realidade, como é a prevalência, eu preciso fazer um filme. Por quê? Eu só consigo identificar casos novos se eu pegar um grupo de indivíduos que não têm a doença e acompanhá-los ao longo de um período de tempo para observar o processo de adoecimento acontecer. Então, tendo pessoas sem a doença, que ao longo do acompanhamento passaram a adoecer, eu tenho então eventos novos. É só assim que eu consigo garantir que esses eventos são novos, ok? Por isso que na incidência eu preciso disso aqui, ó, palavra-chave, acompanhamento. Muito bem, eu posso calcular a incidência de duas maneiras diferentes, dependendo do tempo de segmento dos indivíduos. Digamos que eu acompanhei, por exemplo, uma sala, uma classe de estudantes de medicina e quero identificar a incidência de ansiedade entre eles. Primeira coisa que eu tenho que fazer, garantir que aqueles indivíduos que eu estarei acompanhando não têm o desfecho de interesse. Então, faço uma primeira avaliação, excluo os que já têm diagnóstico de ansiedade e acompanho apenas os não doentes por um período de tempo. Se eu decido acompanhá-los por um ano, será um tempo de acompanhamento igual para cada um deles. Então, eu calcularei a incidência cumulativa porque o segmento foi por tempo semelhante para cada um dos indivíduos. Mas, e se, por exemplo, eu for acompanhar essa classe, mas durante um ano, mas depois de um mês, falou, não quero mais participar da pesquisa e retira o consentimento dele. O outro é transferido para outro lugar. O outro chega no outro semestre transferido de uma outra faculdade. Então, quando eu tenho, nesse exemplo, tempos de segmento diferente, eu não posso mais calcular a incidência cumulativa, eu vou calcular a densidade de incidência. Vamos entender essa diferença então? Vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo de um estudo de coorte, onde eu calculo a incidência para identificar casos novos, onde eu estou avaliando seis indivíduos acompanhados. O estudo começou em 2019 e terminará em 2023, e eu quero calcular a incidência cumulativa.
Minha pergunta é: qual será o denominador dessa incidência cumulativa? O meu denominador, então, será quantos indivíduos eu acompanhei no primeiro ano, mais quantos indivíduos acompanhados no segundo ano, e assim sucessivamente. Então, eu tenho 4 anos de estudo, em cada um deles eu acompanhei os 6 indivíduos, 6 mais 6 mais 6 mais 6. O meu denominador da incidência cumulativa é de 24 pacientes ano. Não é 24 pacientes por ano. É 24 pacientes ano. É o meu indicador aqui, na verdade, é o meu denominador que vai ser utilizado para o cálculo da minha incidência cumulativa. Lembra que, assim como a prevalência, a minha incidência é uma proporção. Nessa proporção, eu divido número de casos novos pelo total de indivíduos seguidos e acompanhados. Então, se, por exemplo, eu tivesse aqui acompanhado 4 casos de ansiedade nesse período, seria 4 dividido por 24, ok? Só para você entender que a somatória do tempo de seguimento de cada um deles para cada um dos anos de acompanhamento é apenas o meu denominador. Aqui, nessa imagem, eu não estou mostrando para vocês quantos adoeceram ou não. Esse não é o objetivo nesse momento aqui. Mas só para você não esquecer que incidência cumulativa é uma proporção. E eu teria que identificar quantos adoeceram e dividir pelo total aqui de pacientes ano. E aí eu teria, então, minha incidência cumulativa, ok? Dividindo um pelo outro. O nosso foco aqui, nesse momento, está para entender a diferença de incidência cumulativa e densidade de incidência. Por isso, a nossa ênfase no denominador. Olha como muda tudo quando eu não tenho o mesmo tempo de segmento para todos os indivíduos avaliados. Olha só. Num outro estudo, onde eu segui 6 indivíduos, cada um deles foi acompanhado por um período diferente. Então, o estudo começou em 2019 e terminou em 2023, mas o indivíduo número 1, ele começou a ser acompanhado em 2019, foi seguido por 2 anos, está aqui, ó, número 2, e de repente aqui em 2021, mudou de endereço, foi transferido, foi para outro lugar, perdi ele. E aí, eu tiro ele da amostra? Não. Eu insiro no denominador o tempo que ele foi acompanhado. E isso, assim, dessa maneira, eu calculo a densidade de incidência. O paciente 2 foi acompanhado por 1 ano só, então eu acrescento mais 1. Então eu vou somando aqui, ó, os tempos de segmento de cada um dos pacientes. E somo e chego ao meu denominador. Depois eu identifico quantos adoeceram, divido por este valor e tenho a minha densidade de incidência. Ok? Muito bem. Quando eu avalio incidência, é porque na verdade eu quero saber o risco dos indivíduos sem o evento desenvolver a doença. Então, um detalhe importante. Quando eu trabalho com prevalência, eu não avalio risco, porque eu não sei quem é caso novo e quem é caso antigo. Você pode entender isso melhor assistindo a nossa aula sobre prevalência. Quando eu trabalho com incidência, é a única forma de medir risco, porque eu daí consigo identificar de um grupo não doente o risco de adoecer. Então imagina que você tem uma população definida, uma parte pequenininha já vai ter a doença, eles são os casos prevalentes. Uma parte maior não terá a doença e você irá acompanhá-los por um período de tempo para identificar casos novos. Depois do seu segmento, alguns desenvolverão a doença e outros não. Essa galera que estiver aqui, que desenvolveu a doença, vindo da população sem a doença, acompanhada por um período de tempo, esse pessoal aqui é o seu caso novo, isso aqui é a sua incidência. Ok? Viu como eles são diferentes dos prevalentes?
Agora observa o seguinte, nós temos duas cidades, cidade A e cidade B, e eu tenho a prevalência pontual na cidade A de 100 a cada 1.000 indivíduos e na cidade B de 60 a cada 1.000 indivíduos. A minha pergunta para você é, o risco da doença é maior em qual cidade? Cidade A ou B? Se você respondeu cidade A, isso não é verdade, porque lembra que nós estamos falando aqui que prevalência não é risco. O que infere risco é a incidência. Então, ainda que a prevalência na cidade A seja maior, eu não posso dizer que o risco de adoecer na cidade A seja maior. Para isso, eu preciso identificar, preciso calcular a incidência. Se a incidência na cidade A for maior, aí sim eu posso dizer que o risco lá é maior. Se não, não posso. Muito bem. Imagine, por exemplo, então, que nós sabemos que lá na cidade A, que é a prevalência de 100, a duração da doença gira em torno de 25 anos. E na cidade B, a duração da mesma doença gira em torno de 3 anos. Como que eu faço para calcular a incidência? Muito simples. A incidência será a prevalência dividida pela duração da doença. Então, eu pego 100 e divido por 25. Pego 60 e divido por 3. E chego, então, à minha incidência. Porque a fórmula é prevalência é igual a incidência multiplicado pela duração da doença. Ou seja, meus casos prevalentes são meus casos incidentes ajustado pelo tempo da duração da doença. 100 dividido por 25, uma incidência de 4 ocorrências ao ano. 60 dividido por 3, uma ocorrência de 20 casos ao ano. Está observando que o risco foi maior em qual cidade? Cidade B. Então, isso é possível acontecer. Tome muito cuidado. Embora a cidade B tenha uma prevalência menor, ela tem uma incidência maior. E é a incidência que me infere risco, ok? Então, o risco na cidade B foi maior. Então, está aqui a fórmula para você entender por onde nós chegamos esses cálculos aqui. Temos problemas com as medidas de incidência e prevalência em relação à forma de obter numeradores e denominadores. Os numeradores, às vezes, faltam critérios homogêneos para definir quem tem e quem não tem a doença. Imagina que você está trabalhando com dados de prontuários de um hospital. Um médico utiliza o protocolo mais corretamente que o outro médico que não utiliza tão bem aquele protocolo. Você vai ter um diagnosticando melhor ou diagnosticando mais e outro diagnosticando pior ou diagnosticando menos. Você terá uma dificuldade com esses numeradores. Os denominadores, a população total, geralmente a gente não inclui os grupos minoritários aí. Então, Leon Gordes, no livro Epidemiologia, vai dizer para a gente que quando diferentes estudos utilizam diferentes definições, é difícil comparar os seus resultados. Por isso que, quando eu faço pesquisa com dados hospitalares, eu preciso lembrar que o hospital é um ambiente seletivo. Um hospital particular seleciona pessoas com uma característica socioeconômica diferente de um hospital público. Um hospital que é centro de referência vai receber mais doentes com aquela doença do que um outro hospital que não é. Então, é um ambiente seletivo. Prontuários não são elaborados para pesquisa. Então, geralmente, os registros são incompletos, são ilegíveis, tem perda de prontuário e a variação na qualidade do diagnóstico é enorme. E a população de risco é indefinida. Como que você vai saber qual é a prevalência? De onde veio essa população? É um pouco difícil. Bom, essa foi a nossa aula sobre incidência. Obrigado pela sua atenção.